Já diz a célebre frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E às vezes ela vale memória, denúncia, emoção. Por trás de cada clique existe muito mais do que técnica. Existe sensibilidade, coragem, um olhar atento para histórias que muitas vezes a gente não vê. E quando mulheres ocupam esse espaço, novos enquadramentos também podem ganhar protagonismo. Hoje eu vou conversar com 2 fotógrafas que ajudam a contar o mundo através das lentes e dos próprios olhares. Não sai daí. E lá vamos nós falar de um assunto que nós já tratamos aqui no Fala Mercado há algum tempo, fotojornalismo. Só que dessa vez, como vocês sabem que eu adoro, é uma mesa 100% feminina. Então a gente vai conversar com 2 fotógrafas que vivem diariamente a decisão de clicar ou não de acordo com seus olhares. E é por isso que a gente vai trazer esse viés feminino para saber se existe alguma diferença e para trazer experiências, referências femininas que elas com certeza têm muito a compartilhar. Então, com vocês e comigo hoje, aqui no Fala Mercado, sejam muito bem-vindas Camila Hermes e Tânia Meiners. Prazer estar aqui. Também agradeço o convite, acho um momento especial. 2 mulheres, inclusive, que eu admiro, vou aproveitar minha rasgação de seda aqui, porque afinal de contas, conheço ela muito. A Tânia, a gente trabalha aqui, acho que uns 15, 20 anos já se cruzando. Camila já tem X anos, a gente não contar nossa idade. Então, gurias, que bom, muito obrigada, que honra ter vocês aqui pra gente poder conversar. E já conto pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Bora? Certo, vamos lá, muito a dizer. Muito a dizer. Vamos lá, vamos quebrar esse cronômetro aí. Não, tô brincando. A produção já me olha de cara feia. Gurias, vocês vivem com uma câmera na mão, não é de hoje, né? Já tem aí vocês já têm bastante tempo de carreira. E a gente vive uma era em que a tecnologia democratiza a fotografia, né? Claro que a gente vai falar um pouco mais sobre o uso de celulares, sobre até as ferramentas de edição, de imagem, enfim. Então eu quero começar a nossa conversa ouvindo vocês, assim, o que para vocês mudou no fotojornalismo nos últimos anos? Por favor, vamos lá. Então, começo, sim. Eu tenho como experiência no jornalismo e na fotografia no jornalismo há quase 3 décadas, né? Eu me formei em jornalismo escolhendo também esse curso por causa da imagem. Já gostava. Que é super interessante. Já a faculdade, já sabendo que era a área de foto. Foi um dos motivos. Eu gosto muito também da palavra, mas a fotografia foi um dos motivos para escolher jornalismo. Já gostava, já tinha feito oficinas, já conversava sobre. E durante o curso eu investi toda a formação justamente na fotografia. Por exemplo, eu fiz estágios dentro da universidade, fora da universidade, monitoria com professores. Tive a honra de participar de um grupo com a Jaqueline Joner aqui na PUC, a quem eu admiro muito. E depois também o trabalho final de curso, tinha uns projetos que a gente poderia optar. Então, realmente, foi um caminho para atuar na fotografia dentro do jornalismo, né? E por isso aqui estamos para conversar sobre esse poder da linguagem fotográfica, né? Vale a gente sempre resgatar a etimologia das palavras. Acho que aqui cabe bem. Do grego, a palavra foto significa luz. Grafia, escrever. Portanto, a gente conta histórias ou conta fatos, documentos, registros através da imagem. Legal. E hoje em dia, acho que esse assunto é importante, sabe? Não só pela fotografia como documento, mas ela é a principal linguagem do mundo contemporâneo. A imagem por si só, seja ela em movimento ou fotográfica, ela é a linguagem do momento. Hoje só se fala muito mais por imagem do que por palavras, né? O mundo inteiro reconhece signos imagéticos, eu gosto dessa palavra. Mas, enfim, eu acho que é esse o caminho de ver no jornalismo também uma forma de contar, que, portanto, na minha opinião, também pode ser tendenciosa, assim como no texto. Sim, sim. É uma visão também, né? É uma forma um recorte, né? De contar
coisas, ou fatos, ou notícias, no caso que aqui estamos falando. Então, só para dar esse pontapé inicial, eu tenho mais de quase 3 décadas de experiência, a maioria do tempo como freelancer, atendendo reportagens, fotoreportagens, como freelancer, junto de repórteres, a quem eu faço até questão aqui de citar a Naira Hofmeister, que esteve aqui falando sobre jornalismo de dados. Ela me convidou para fazer parcerias muito importantes, né, do Intercept, canal Futura, Fronteira. Então, essa também quero lembrar de que no passado, vi os guris aqui falando no Fala Mercados, o Jeff Botega e o Ricardo Giusti falando de como era atuar, né, já que a questão é essa. Trabalhavam com filmes, entrou a questão digital e hoje o desafio maior é conversar sobre a influência da tecnologia, né? Principalmente no mundo que a gente vive de tantas desinformações. A fotografia que tradicionalmente foi vista como documento de verdade, ela sempre pôde ser manipulada, desde o seu princípio analógico. Se estava revelando um filme, poderia se colocar um objeto ou apagar outro. Eu revelei filme, né, Tânia? Eu comecei a faculdade, eu que sempre quis rádio, né? Mas eu tinha uma afinidade, eu tinha um gosto pela fotografia. Nunca fotografei profissionalmente, mas eu lembro de, antes de entrar na faculdade, eu fiz um curso de fotografia analógica. Eu também cheguei a pegar esse momento. Eu entrei... Na adolescência ali, eu acho que 17 anos por ali. Eu acho que eu tinha talvez um pouco mais que tu, Camila, mas assim, eu cheguei a entrar em estúdio, revelar filme e até não sabia que naquela época já se podia manipular. Sim, ao revelar um filme, porque é uma luz que passava no ampliador sobre o negativo que imprimia num papel fotossensível, depois passava por um processo de revelação, né? Processo químico, líquidos. Sim, dos banhos. E tu poderia interferir nesse resultado impresso. Isso daí eu também acho que é uma reflexão legal, né? A fotografia, desde o princípio, por mais que ela tenha sido associada à ideia de documento, de testemunho da verdade, ela já tinha o seu princípio, um poderzinho de manipulação, né? E sabe, isso também me faz pensar uma coisa de como... A gente vai entrar muito nesse assunto, né, Camila, sobre a fotografia como mensagem, como informação, mas... já também falei isso desde o princípio, mas assim, eu acho que quiçá no futuro tenhamos na nossa formação básica o estudo da imagem, porque é hoje um instrumento mais usado talvez, né, por profissionais e não profissionais, conhecer não só a técnica, mas o que ela representa. Exatamente. E o que ela pode denunciar ou pode mentir, inclusive. Né? Acho que talvez no senso comum já exista uma noção disso, de que a foto pode ser manipulada, ela pode não ser a verdade. Claro. E numa época de fake news como a gente está agora, mais ainda, né? Por isso, a leitura de uma foto também precisa, talvez, ser exercitada, ser considerada, ser estudada. Sim. E pra ti, Camila? Bom, Márcia, tu traz a questão tecnologia, né? E aí, enfim, eu tive contato com esse processo analógico antes de ir para a faculdade também, fiz cursos mas quando eu já entrei no mercado já era um processo digital. Mais digital. Mais digital. Enfim, já tinha, né, todo esse movimento. A questão da tecnologia, acho que hoje a gente pensar assim, enquanto profissional, né, e mercado, e aí a Tânia traz esse recorte da questão da veracidade, né, tu trouxe agora o ponto da fake news, o quanto talvez a importância nós, profissionais, jornalistas, ocupar esses espaços, porque hoje eu não consigo chegar... Qualquer um com o seu celular chega já, a gente aqui falando num recorte de hard news, né? Aconteceu uma catástrofe. Qualquer leitor, qualquer pessoa de um veículo, né, que lê o veículo pode chegar, filmar, gravar, fotografar aquilo e dizer, tá aqui a notícia. Para eu chegar lá tem um tempo, né? Eu profissional, mas a importância da gente validar esses lugares, né? O profissional qualificado, capacitado a validar. Não, né? Tá aqui, esse é o recorte, essa é a situação.
E não só da fotografia, mas como os colegas de reportagem, de rádio, de texto, né? A gente está ali para validar aquele fato, né? Sim, se ele realmente acontece ou não. E eu acho que nós profissionais, assim, de imagem, né? A gente não pode também brigar com isso, assim. Acho que a gente tem que ir atrás desses avanços tecnológicos e tentar se adaptar a essa fotografia. Hoje, assim, nós, da fotografia, fotojornalistas, não estamos mais limitados a só a foto, né? A gente já tem que acompanhar, né? A demanda da redação vem, assim, com esse pedido de faça vídeos também. E, enfim, então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? A gente tem uma transformação muito grande de consumo, né? A gente fala muito, assim, até entre amigos e colegas, o jornalismo está morrendo, o fotojornalismo está morrendo. E eu acredito que não. E eu acredito que tem uma transformação, né? Esse jornalismo de 10 anos atrás, eu tenho 14 anos de profissão, de 10 anos atrás, ele hoje é outro. E eu não posso... É importante o saudosismo, mas é importante entender que hoje a forma de consumo, a forma do leitor, né, de quem consome, é diferente. Então, eu preciso me adaptar a esse mercado, eu preciso me adaptar a essa realidade e tentar acompanhar isso de uma maneira saudável, enfim, né? E isso, assim. Eu acho que essa questão de agilidade também, Camila, me remete, por exemplo, assim, eu encontro vocês até hoje muito em eventos, né? Os eventos que a gente se cruza do mercado, vejo vocês cobrindo, enfim, e eu fico pensando do quanto a gente evoluiu, por exemplo, em timing, né? Porque vocês fotografam um evento ou uma reportagem ou um hard news e esse envio tem que ser instantâneo, né? Porque o texto ele tá quase instantâneo também. E a tecnologia ela tá aí para isso. Para ajudar, a gente exato. não tem que lutar contra. Perfeito. Esse discurso que muitos colegas usam, o jornalismo tá morrendo, o fotojornalismo não tá. Vamos mudar a ótica, mudar a lente, a perspectiva sobre isso, né? Mudar a lente é um trocadilho ótimo. E daqui a 5 anos vai ser um outro jornalismo. Daqui a 10 anos vai ser um outro jornalismo. Mas, sim, a gente tem uma geração de colegas agora, de pessoas também que não é só jornalistas, né? A gente estava até conversando isso antes ali fora. O fotojornalismo ele é uma grande mãe. Ele abraça muitos fotógrafos, assim. Se tu olhar para o mercado, tem fotojornalistas que vieram do cinema, que vieram da publicidade, que vêm de um corporativo, que vêm... Então, né, em algum momento essas pessoas vieram para o fotojornalismo, elas fazem o fotojornalismo, seja em hard news, seja em documental, seja, enfim, em alguns outros nichos dentro do jornalismo, né? E a gente precisa acompanhar todo esse movimento, né? Acho que falar em tecnologia é acompanhar, né? Esses movimentos, essas transições, esses... Não demonizar ela, né? Não lutar contra, né? E olhar o mercado de perspectivas diferentes, né? Até porque, vamos combinar, né, gurias, que a tecnologia, em termos não só de agilidade, mas de equipamentos, de ferramentas, ajudou vocês pra caramba, né? Eu imagino, eu lembro da Tânia carregando, assim, a gente tá falando, sei lá, de 15 anos atrás, não, mais de 15 anos atrás, quando a gente trabalhou juntos a primeira vez, era, né, a gente ia pra pautas, assim, muitos equipamentos, né? Hoje facilita, né? Facilita o envio, facilita o trato na imagem, a questão da tecnologia, de olhar esse copo cheio, né? Facilitou a vida de vocês, com certeza, né? Com certeza, sim. A gente viu o relato, né, do Jefferson e do Just, de que eles tinham que se esconder para revelar numa salinha fechada, num banheiro, para revelar filmes, mandar por telefoto, às vezes tinha que viajar, e tem histórias clássicas, né, de estar levando uma preciosidade, que é um filme a ser revelado. Imagina. Bom, gurias, a experiência que vocês trazem, né? A gente tem ali quase 15, mais de 3 décadas, enfim. A experiência, certamente, a bagagem de vocês ajuda a tomar decisões, né? Não se tenha dúvidas disso. Mas eu queria entender pra vocês, assim, eu ouvi uma vez um fotógrafo que ele deu um depoimento pra gente eu acho que foi no Memórias, talvez, acho que foi o Botkiss ali, que ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, ao fotógrafo cabe a decisão de apertar o botão ou não. E eu acho que essa deve ser um dos grandes desafios de vocês, né? Quando a gente fala, claro que talvez
os eventos, os documentais, eles são, né, um pouco mais leves em termos de decisão. Mas eu queria... O que vocês levam em conta na hora de apertar o botão ou não? Ou, às vezes, a decisão não é apertar o botão, é se vai usar depois. Tipo, ou... Tô eu aqui devagando pensando, não, talvez eu não precise ficar decidindo se eu vou fotografar. Eu só preciso decidir depois se eu vou usar. Mas, né, a foto, eu não penso nisso. Ou não, vocês pensam? Que vale tudo, assim. É. Eu tive uma circunstância nas enchentes, né? De 2024. A gente teve que dar uma pensadinha, né? Porque já se passaram 2 anos e pra mim parece que foi ontem. É verdade. E eu tava em Candelária, foi o início, assim, as enchentes nem tinha tomado aquela proporção que tomou, de atingir o estado inteiro. Ali foi meio que o epicentro, assim, o início de tudo. Foi em 30 de abril. Foi antes. Ali começou e depois as águas desceram, enfim, tomou toda aquela proporção. E já de cara, assim, eu passei por uma circunstância onde a gente estava na beira de uma estrada e aquele rio, ele transbordou, né, o campo. E a gente, até o meu colega estava junto comigo, o Paulo Rocha, né, da Rádio Gaúcha, a gente presenciou uma mulher sendo arrastada pela correnteza das águas. E a gente primeiro ouviu o som, né, uma pessoa gritando e as pessoas na beira da estrada chamando para a pessoa tentar vir para a beira, assim. E tu tá ali, né, acompanhando todo aquele movimento e de imediato, assim, eu comecei a filmar. Eu não fotografei, não fiz nenhuma foto dessa cena, mas eu tava com o celular e fui filmando, assim, para entender aquilo que estava acontecendo. E é muito difícil, assim, né? Numa situação tão tensa, sensível, que a gente não tem proporção, não tem noção. Na hora do imediato, ele não tem noção do que está acontecendo, né? Tu vê uma pessoa... Imagina. Então, acho que foi um reflexo, assim. Não fotografei, mas filmei. Mas também teve todo um cuidado no enviar esse material, né? E a gente, na época, eu até chamei o meu editor, que era o Iva Pacheco, o editor na fotografia, e disse, olha, eu tenho um vídeo aqui de uma pessoa dentro de um rio. A gente, na época, naquele momento, a gente não sabia se ela tinha sobrevivido ou não, porque ela passa por nós, assim, e a gente não consegue acompanhar. Eu disse, tá aqui, né? Então, é uma decisão, assim, o que a gente faz com isso? E tem, sei lá, tem circunstâncias, assim, né, de pensar, é muito amplo, né, pensar sobre tudo isso, assim, porque tem muitos casos. Esse caso, a gente filmou e tomou um cuidado de como usar esse material, depois, né, na redação eles decidiram divulgar e foi pra frente. Acho que foi importante para dar uma noção do que estava acontecendo. E, enfim, a pessoa foi resgatada horas depois, conseguiu sobreviver. No outro dia a gente foi na casa dela, né, teve entrada pra rádio. Aí tomou uma proporção nacional aquilo, né? E depois teve um colega da TV que conseguiu acessar a cidade, fez uma entrada pro programa, acho que foi pro Mais Você, algum programa da Globo na época. E, enfim. Mas tem circunstâncias, assim, muito delicadas, né? A gente, no fotojornalismo, a gente está em contato com todos os mundos, né? É no hard news, no caso de uma catástrofe, é no dia que tu vai na casa de um empresário para falar sobre business, negócios, é no outro dia que tu vai na escola, né, de uma família, de uma criança, para falar sobre educação, um trabalho. Então é uma coisa assim, todo dia a gente está no trabalho de alguém, na casa de alguém ou no evento de alguém, né? O fotojornalista, ele está em todos os lugares fazendo todo tipo de fotografia. E eu acho que é muito importante a gente ter um filtro, né, nisso, assim, respeito com quem tu tá interagindo, independente da circunstância ali, né, da história. Porque é isso, eu posso estar no teu trabalho, eu tô interagindo contigo, eu tenho que ter um respeito ético, eu tenho que ter um cuidado de como é que eu vou te mostrar, qual assunto a gente está abordando, né. Ou seja, numa situação mais um hard news, numa situação delicadíssima, enfim, né? São muitas histórias, muitas mesmas, assim. Não, de tédio não se morre no fotojornalismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto, Exato. Né? A Camila Molano não tinha pensado por esse viés, assim, que tu pode, num dia tu tá numa catástrofe, no outro tu tá num super evento, numa premiação legal. A gente tem que ser bem dinâmico, assim, bem multifacetado. É um profissional que tem que saber ir bem em todas essas áreas, né? Tem colegas que fazem muito esporte, futebol. Um dia tu tá ali cobrindo futebol, no outro dia tu tá numa tragédia. Então tu tem que
ter essa noção, assim, né? E eu acho que parte muito da essência, né? Eu ia dizer, é um limite muito particular, cada pessoa, né? Exatamente, né, Tânia? Não sei pra ti como é que... Claro, eu concordo que tem esse preceito, assim, ético, né? Da preocupação com o outro, que está principalmente com o fotografado. Mas sobre a tua pergunta, qual é a hora de apertar o botão? Eu tenho sempre dito para os estagiários lá no Jornal do Comércio que o ideal é sempre registrar, principalmente de todos os ângulos. Assim como um texto pode ter, no jornalismo deve ter mais de uma versão, né? No caso de pessoas ou de fontes. Na fotografia também, eu acho que tem que registrar de todos os cantos de uma sala, a pessoa que está sendo retratada, o mais possível, naquela imagem que a gente vai fazer dela, o mais possível parecido ou conectado, sintonizado com o que ela já falou para o repórter. A hora de não apertar, eu acho que isso vem um pouquinho, é uma pergunta que às vezes já não precisa mais tanto, porque no passado, quando tinha um limite de fotos por filme fotográfico, principalmente quem estava em campo, tinha que considerar isso. Eu já estou no final do filme, não posso registrar qualquer, entre aspas, lance ou cena. E a hora de apertar é aquela, claro, que depois que tu avaliou se a luz está legal, a incidência de luz, que a composição fique de uma forma própria para tu noticiar, ou até, porque não esteticamente, porque tem um pouquinho assim de pré-ideias em relação à imagem dita como plástica no jornalismo, né? Como se o jornalismo fosse apenas flagrantes. Mas, por fim, até desviei agora o assunto. Enfim, a hora é essa de apertar o botão, é sempre. De qualquer canto, principalmente de trocando lentes, porque as lentes também deformam ou formam a imagem, né? Uma tele, por exemplo, que é uma lente que aproxima o que está distante, justamente vai dar uma sensação de que tudo está mais perto nessa perspectiva. Então, a grande angular, por si só, dá uma amplitude. O nosso olhar tende a ser mais parecido com uma lente de 50 milímetros, mas, enfim, até isso é uma escolha. É uma decisão. É uma decisão. Recorte. E o ideal é de um lugar que tu estejas, tu tenha imagens abertas, fechadas, da pessoa que está envolvida, da forma como ela está envolvida, ou das pessoas, principalmente. Antes da gente continuar nosso papo, eu preciso lembrar a nossa audiência que este é um episódio oferecido pela Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimento em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida. Meninas, a gente está falando aqui do momento clica, não clica, ou clica tudo e depois se decide. Vocês certamente já clicaram uma infinidade de situações, de momentos, de pessoas. E certamente, assim, eu não sei quantificar, mas eu imagino que um percentual bem baixo do que vocês clicam é o que vai a público, né? Já tiveram imagens que para vocês são muito marcantes, mas que nunca foi a público? E vocês lembrassem um pouco, assim, puxassem um pouco da memória essas referências, assim, de essa foto aqui, eu tenho um carinho, fiz essa foto, tenho esse registro, mas ela nunca foi publicada. Acho que, de novo, voltando às enchentes, né? E eu tive uma experiência que eu fiquei 10 dias isolada... Não, fiquei 8 dias isolada em Candelária, que a gente não tinha como sair. Ficou ilhada? A gente ficou ilhado lá, né? A equipe ficou ilhada lá a gente vê muita coisa. É isso que nem eu tinha te falado anteriormente, a gente tá na casa de alguém, tá no trabalho de alguém, né? E naquela situação delicada das enchentes. Então a gente viu muita coisa e é muito material... E era muita coisa chegando na redação, eram os conteúdos que os jornalistas estavam produzindo e mais os leitores. Eu não queria ser esse editor, não. De ter que escolher o que vai e o que não vai. De muitas frentes, assim. Então,
né, eu acho que para quem ficou na redação, realmente, fazer uma gestão de tanta coisa, de tanta informação, foi um grande desafio. E a gente também, assim, né, de estar ali produzindo e, né, eu tive uma experiência que eu fui para o interior, assim, uma zona rural de Candelária, e eram, assim, operações que envolvia a brigada local, enfim, os voluntários, e muito difícil, porque os acessos eram difíceis, e aí a gente ficava 4 horas para chegar, para prestar ajuda para as pessoas, né, da zona rural, assim, e a gente acompanhando tudo aquilo ali em tempo real, a gente vê muita coisa, e a gente tem que fazer um recorte, né, de olha, aqui está acontecendo, mas também em Porto Alegre está acontecendo, na região metropolitana está acontecendo, porque né, as enchentes tomam uma proporção muito grande. Então tem muita coisa que a gente viu e talvez não chegou. E eu fico pensando que o filtro também não é só de quem recebe, né? É de quem envia. Que é isso também, né? Sim. Vocês também precisam ali escolher o que realmente vai ser enviado, né? Acho que é muito o olhar atento e a escuta atenta que a Tânia também trouxe ali, assim, de a gente tá com um repórter, de estar ouvindo e estar observando toda aquela cena ali e isso aqui tá com... Né, pelas perguntas que o repórter está fazendo, o entrevistado está dizendo, né, o que eu vou traduzir isso em imagem, né? Então a gente tem que ter o olhar atento e a escuta atenta, né, do que está sendo dito, que é o que a Tânia disse ali, assim. Então tem muita coisa que a gente vê, a gente tenta traduzir, né, tirar da cabeça aquilo que a gente está vendo e ouvindo, para botar, imprimir numa foto, aí a gente faz uma série de fotos e aí tem que eleger 1 ou 2 que vai traduzir tudo aquilo. É um processo bem complexo. Assim, muitas camadas, simples, mas, né, são muitas camadas. Num olhar assim mais profundo, né? Tem muitas questões assim que a gente está falando, são camadas, vai se desdobrando. E como a gente falou, não é só a técnica, né? É essa sensibilidade, é essa escuta, esse filtro. Ética também, profissional. Perfeito. Né? E tudo isso. Muitas coisas influindo. E essa citação da Camila, é legal da gente comentar que no processo da produção de notícia, dentro de um veículo de informação, dentro de um jornal, tem diferentes fases, né? Não é só a nossa captação de imagem, é muito a troca entre equipe. Eu defendo muito isso também, né? Que nós, repórteres de imagem, fotográficos, estejamos sempre ao lado do repórter de texto, assim como ele troque conosco para que a gente tenha um resultado mais harmonioso, né? No sentido do que se fala, do que se diz. Então, eu falei no processo de notícia porque tem isso. Tem os editores que também interferem no resultado final, né? A gente vem com um conjunto de imagens, aquelas que a gente mais gosta. A tua pergunta foi essa. Alguma imagem que deixou... Algo que tem carinho que não foi publicada? Quase sempre. Todas. É uma coisa recorrente, quase sempre. A foto que o feitor, o fotógrafo, a fotógrafa preferem, quase sempre não é a preferida ou é a elegida, porque tem uma série de critérios, né? O próprio, quem faz a capa de um jornal tem que pensar também no contexto. Tudo isso são, como vocês bem disseram, filtros, né? São filtros, é um processo que interfere, que é a imagem final que é publicada, ela recebe uma série de interferências. Não só a nossa leitura e principalmente a nossa sensibilidade diante das coisas, né? É algum processo. É bacana ver como o nosso trabalho é atravessado, né, pelo outro, né? Como o outro recebe aquilo, né? Porque eu tenho aquela percepção, aquela, né, concepção de que é isso, o recorte é esse, isso aqui se aproxima mais, né, do que está sendo dito aqui, do que está sendo visto. Mas o quanto esse trabalho ele vai se, né, assim, quanto ele atravessa o leitor, ele não é puro, ele atravessa, claro, né, e quanto às vezes a gente quer, né, talvez com uma imagem retratar uma coisa, mas aí o leitor já entende outra ali. Então a gente tem que, na hora de pensar em imagens para uma reportagem, pensar isso tá lá no teu inconsciente tudo isso, assim. E gurias, e se a gente for falar de imagens, de fotos que vocês fizeram e gostariam de nunca terem feito? Na minha opinião, passa por esse relato que a Camila fez agora. São as imagens que remetem sofrimento, que remetem injustiça. Eu acho que essas, sim,
são imagens que eu não gostaria de fazer, mas que são necessárias, né? Eu acho que a história da fotografia como documento, como informação, ela passa muito por imagens que foram chocantes, né? Da Guerra do Vietnã. Acho que vamos citar algumas mulheres, já que a gente está numa bancada feminina, né? Na história da fotografia. Conhecemos já, é conhecida nos anos 30, quando nos Estados Unidos teve a Guerra da Secessão. Dorothea, aportuguesando o nome dela é Dorothea Lange, ela fez várias imagens de denúncia de pobreza que aquela situação econômica do país enfrentava. Ela denunciou. E essas imagens provocaram mobilizações, provocaram mudanças, né? E também aqui no Rio Grande do Sul temos a experiência de um grupo de fotógrafos, vou citar as meninas, né, que são a Jaqueline Joner e a Neida Serrano. Ambas tiveram experiências como fotógrafas freelancers, fazendo imagens para revistas do país, como Veja. Aqui na Zero Hora também, acho que ambas passaram por lá. A Jaqueline Joner foi editora de um veículo que circulou em Porto Alegre nos anos 87 e 88, que era do grupo da Gazeta Mercantil. Aqui eles chamavam Diário do Sul. Era um formato standard. E, sem dúvida, para mim, aquela editoria de fotografia feita pela Jaqueline foi uma grande influência para mim. Era uma mulher que estava dando uma nova proposição para fotografia numa página, né? Grandes imagens. A gente pode lembrar também de revistas clássicas do nosso passado, como a revista Realidade, a revista Cruzeiro, que funcionavam muito com a imagem. Hoje está mais reduzido esse tipo de publicação, ou esse tipo de proposição. Textos curtos, como se falou há pouco, muito a necessidade do vídeo. Nós também, lá no jornal, temos agora uma nova estratégia de valorizar vídeos. Mas, enfim, além da Dorothea, a gente pode lembrar da primeira capa da revista Life, nos anos 30 também, foi feita por uma mulher. E ela era uma revista que também se propunha a muitas fotoreportagens. Então, é bom a gente se lembrar desses nomes de mulheres que eu nunca trabalhei tanto em grandes redações, né? Eu sempre fiz fotos para, exemplo, de produtos locais, né? Revista Amanhã, Revista Aplauso, agências de notícia. Agora, no Jornal do Comércio, eu estou dentro de uma redação. Mas a dinâmica sempre é essa, informar com a imagem, né? E tu, Camila? Bom, alguma lembrança? Assim, Márcia, eu fico pensando, né, quando tu fez essa provocação, né, o que eu não queria ter feito. Tem pautas, assim, quando a gente está no ambiente, né, de redação, a gente, como eu falei, a gente está todo dia num lugar, né, lidando com todo o tipo de situação. Óbvio que tem situações das quais não te identifica, né? Para mim, particularmente, não é problema nenhum fotografar situações difíceis, né? Eu acho que é até um grande desafio e quanto jornalista, né? Meu princípio, desde o início, assim, eu não tenho problema em lidar com dificuldades e com situações extremas e difíceis. Eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que retratar, a gente tem que mostrar. E cada vez mais alinho o meu trabalho nesse lugar, assim, de estar olhando para lugares que as pessoas não querem ver, né? Então, o desafio hoje para mim, profissionalmente e particularmente, é esse: é olhar para pautas e questões que as pessoas não querem ver, ou elas veem e não. Então tem, né? Não é que eu não quero olhar, não. A gente precisa olhar. E o jornalista precisa fazer isso. E a gente que está no front, né? Que é o pé no barro ali, a gente tem que ir por isso, assim, né? E enfim, né, falando em mercado, a gente vive um mercado com muitas frentes, muitas coisas, né? Às vezes a redação ela não está querendo falar sobre pautas das quais tu quer falar. E que tu acha que, né, julga ser importante, questões sociais, e, enfim, por aí vai. Mas então eu não tenho nenhuma, assim, eu acho que eu não tenho nenhuma, assim, coisas que eu não queria ter fotografado. Mas eu faço o exercício de parar para pensar e
assim, o que eu preciso mostrar para as pessoas, né? Eu, quanto fotojornalista, quanto repórter fotográfico, porque a gente também, né? O fotógrafo não é só o fotógrafo. Né? Não, ele é um repórter. A gente trabalha, a gente entra, a gente pergunta junto. A gente tem a escuta muito ativa, né? Muito, assim, vai lá, faz uma foto e vai embora. Não, não é assim. Nosso trabalho não funciona assim, né, Tânia? Então, eu lembro que eu fazia, quando eu e a Tânia, a gente trabalhou juntas em algumas pautas de perfil, lembra, Tânia? Claro. E aí eu lembro que a Tânia pedia para acompanhar a entrevista exatamente por isso, né? Para entender que entrevistado era aquele, entender que lugar era aquele que a gente estava entrevistando, né? Em que momento esse lugar conversava com a pessoa, para poder fazer as fotos. Então, realmente, acho o jornalismo muito interessante. perde muito quando opera, assim, né? Tem redações e tem editores que acham que vai lá, faz a foto, é só um registro. Não, não é só um registro, não é só uma foto. Acho Perfeito. que o jornalismo perde, o leitor perde, a gente profissionalmente perde quando opera assim, vai lá, faz o registro e vai embora. Não, a gente tem que isso, a gente conversa, a gente escuta, a gente pergunta. E uma coisa que eu acho também... Deixa eu fazer um complemento em relação ao que a Camila diz. Eu acho que também a gente precisa... Porque tem muito essa ideia de que é um apertador de botão quem trabalha com fotografia. Não, é uma pessoa que tem que ter informação, tem que ter conhecimento, tem que ter repertório. Exato, com certeza. E porque isso também influencia no resultado final. Eu até quero também fazer um retoquezinho, né? Quando eu falei antes que a imagem que eu não gostaria de ter feito são as... das tragédias, talvez isso seja um senso comum entre vários, mas isso não quer dizer que eu não goste de estar, né? Claro, o compromisso profissional, claro. Ele tá ali, né? Tu tá fazendo parte da história, né, Tânia? Isso eu acho sensacional. Isso é uma coisa que cabe a gente sempre lembrar. Os fotógrafos, sejam eles jornalistas, documentaristas, contam a história. Claro. E quase nunca se fala no perfil daquele que fez a foto. Por exemplo, tem uma imagem que não se falaria... Quando se fala no Che Guevara, sempre se lembra aquela imagem que virou... o retrato, né? Que virou camiseta, bota, que o mundo inteiro conhece. Sabem quem fez aquele retrato? Então, de valorizar aquela pessoa que traz... Né, que faz conhecer não só a história, principalmente a história, né? Mas o fato em si, né? E as pessoas. E eu acho importante também que a gente lembre, assim, né? Que como a Camila disse, o fotógrafo, e como tu bem disse também, não é só um apertador de botão, porque ele é tão jornalista quanto quem está entrevistando, né? As técnicas que vocês aprenderam nos bancos universitários é a mesma que o repórter que está com a palavra. Então, assim, a técnica jornalística serve igual para vocês que trabalham com imagem. Outro, né? Exato. Quando a gente está numa boa equipe de reportagem... Aliás, isso até, assim, acho super válido colocar isso. Não é só o editor que, enfim, vai te pautar e aí ele vai construir a matéria junto com o repórter e aí depois porque normalmente funciona assim, né? Aí passa ali para o editor, repórter, aí a matéria chega na gente, a gente vai com a equipe para fora. Mas tem assim, por exemplo, no veículo que eu trabalhava, da RBS, a gente tem o trabalho fundamental dos motoristas. Perfeito. Faz parte da equipe. Perfeito. Por exemplo, imagina, a gente no interior do estado, no meio de uma enchente, tudo, é uma equipe que tem que estar muito alinhada. Sinérgica, né? Então, assim, às vezes a gente também vê as redações no mundo todo enxugando, querendo enxugar, às vezes até assim, pô, bota o cinegrafista e bota o repórter fotográfico para dirigir, mas às vezes... Aliás, tivemos há pouco tempo, né, uma situação dessas da morte, né, de cinegrafista. Essa importância de uma equipe, né, e essa sinergia, essa conjunção entre a equipe, assim, entre o repórter, entre o fotógrafo, o fotojornalista, entre até o motorista ali. É muito importante. Até porque, aliás, a gente tem uma regra sempre que a gente diz, né, que os repórteres de TV ou de nunca briguem com o fotógrafo ou o cinegrafista, porque eles podem acabar com a tua matéria, né? Existe um perigo. É importante uma equipe, né? Exato, que tem essa sinergia, né? Enfim, né? Em qualquer profissão, né? Isso é importante, assim. Talvez, assim, porque a fotografia hoje está mais popularizada, se faz mais fotografia, né? Facilmente, tanto que na redação mesmo em que eu trabalho, se usa, né? Quando não tem fotógrafo, já que é uma pessoa por turno, o repórter de texto tem o compromisso de fotografar. Mas daí eu acho que isso influencia um pouquinho, sabe, de como se vê o fotojornalista e mulher. Então, acho que tem um histórico, né, de um pouquinho de
de desdém, por exemplo, no início, que eu estava na final do Beira-Rio, quando o Inter foi campeão da Libertadores em 2006. 2006. Eu estava lá para fazer foto para o livro do Kenny Braga, Inter, Orgulho do Brasil, editado pelo Jornal Já. E no final, aliás, início da partida, é clássico o time se montar para depois ter a foto do possível, na época era do possível campeão. E se forma também um time de fotógrafos ali. Quando eu estava lá no campo, eu não tinha o hábito de cobrir, né? Porque eu trabalhava como freelancer na época. E lembro, assim, de estar posicionada no time de fotógrafos para fotografar o time de jogadores de futebol. E na hora que os times adversários, né, que estavam na decisão, se posicionaram, eu estava bem de frente, assim, já preparada para clicar. E entrou um colega e deu um empurrão em mim. Eu acho que ali tem, sabe, inconsciente que como mulher não Eu queria muito chegar nesse lugar. E veja bem, hoje a gente vê comentaristas. Sim, narradoras, repórteres de campo, de torcida. Com muita técnica, né? Com eu queria chegar aí, Tânia. E tem uma coisinha, sabe, do inconsciente coletivo mesmo, né? Mulher, por exemplo, fotógrafa de guerra, não pode porque ela, sei lá, sua fragilidade não seria resistente a isso ou aquilo. Temos também várias repórteres, mulheres que estiveram em guerra, né? Mais recentemente ainda mais. Mas já é um processo. Já foi atravessado também por essa questão de ser gênero, mulher, sim. De gênero. A questão de gênero ela é presente na profissão. Mas eu ainda me pego assim, né? A gente está discutindo a mesma questão de 20 anos atrás. Porque eu olho para a redação hoje, né? A redação mais próxima de mim, da onde eu saí recentemente, da onde eu era, ela continua com o mesmo formato de, sei lá, X, né, pessoas dentro da editoria de fotojornalismo, que é a editoria de imagem que a gente está falando, e continua sendo uma ou duas mulheres ocupando aquele espaço. E a gente ainda continua brigando por mais mulheres nesse espaço. Só que aí eu fico pensando, a gente ainda briga por isso, só que a gente está vivendo uma realidade onde não é só mais a questão de gênero. A gente tem pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, tem pessoas... A fotografia, né, fotografia documental, fotojornalismo hoje, ele é pulverizado por pessoas plurais. E essas pessoas não ocupam esse espaço porque ainda a gente está batendo a tecla. Dessa diversidade, a gente não vê uma redação plural. Muito pouco, muito pouco. Então, a gente ainda fala do fotojornalismo, onde a mulher ainda briga pelo espaço, mas não é só mais a mulher, né? Não, porque a mulher é importante, sim, a mulher continuar brigando por esse espaço, mas a gente tem que brigar por mais. Não é só nós, mulheres, é nós e toda essa turma que está junto também precisando de espaço, porque esse espaço não pode mais ser só homens brancos, enfim, né, em sua masculinidade, porque ele consegue carregar o equipamento, porque ele consegue fazer um futebol, porque ele consegue... Não, eu acho que a Tânia trouxe muito bem né? A gente sabe que não é mais, né? Pessoas têm capacidade para isso e eu defendo muito um espaço plural, assim, não mais só das mulheres, mas sim das mulheres e também de toda essa conjuntura de público, de pessoas que são as pessoas que consomem os conteúdos, né? Elas têm que estar ali representando também. A gente não pode pensar assim, vamos botar uma equipe a fazer uma reportagem na Semana da Mulher, que, né, lugar de fala. O lugar de fala, ele é importante, mas ele não pode ser o único da Semana da Mulher, na Semana do Indígena, na Semana do público LGBTQIA+. Não, ele tem que ser plural. E perene. E a gente tem, assim... Bom, eu abri agora um grande leque, porque pensar, né, como o mercado, né? A gente está aqui falando do mercado, né? Para o mercado. O mercado pensa o jornalismo para esse público, mas enquanto esse público está produzindo conteúdo, está dentro de uma redação, está dentro de de um lugar de produção de conteúdo, produzindo conteúdo para o seu público. Não está. A gente está aqui ainda, né? 2026, duas mulheres... um cancha com história batendo ainda pelo nosso espaço. Cansa, né? Cansa demais. Mas, enfim... É importante. Isso dá mais uma discussão aqui. Mas é importante a gente ocupar esses espaços. Até, de novo, te agradeço por estar aqui. Parabenizo a coletiva por
dar esse espaço a gente, né? Dar voz, assim, a gente trazer essas questões e botar a luz, né? Em todos esses pontos, assim. Isso é uma questão... isso é uma questão até de... Vou pegar um pouquinho aqui rapidamente. Não é bem um esclarecimento, assim, mas acho importante lembrar... Quando a gente fala que o protagonismo é do mercado, enfim, acho que o Coletiva tem esse papel, sempre teve esse papel de legado, de fortalecimento de mercado. E quando a gente começa, quem nos acompanha há mais tempo pode ter percebido que a gente tem voltado a temas que já foram abordados, mas que estiveram aqui representados naquele momento por homens. E a gente, não, vamos falar nesse mesmo assunto agora, pelo olhar das mulheres. E não é necessariamente só um ativismo ou levantar uma bandeira... É porque a gente tá nesses lugares, e a gente mais faz do que parte, isso, né? vocês estão aqui, Tânia e Camila, não porque vocês são mulheres na fotografia, mas porque a área de conhecimento de vocês detêm esse conhecimento. E vocês são representantes desse profissionalismo na área que vocês atuam. E, portanto, vocês também precisam ter esse espaço e ter voz onde vocês, de fato, detêm esse conhecimento. Evidentemente que, por conta do nosso contexto social, aqui no Fala Mercado e em outras iniciativas do Coletiva.net também, a gente sempre traz pelo menos uma pergunta que diga: tá, mas e o fato de ser mulher te prejudicou? Tu acha que esse olhar da fotografia sendo feminina é mais sensível, é mais empático? Mas de forma geral nós termos espaços para falarmos e retratarmos daquilo que a gente conhece, não pelo gênero, mas porque somos autoridades nesse assunto. E eu tenho aqui hoje comigo, com muita honra, 2 mulheres que têm autoridade no que fazem, que é o fotojornalismo. Então eu agradeço muito por essa oportunidade da gente discutir, da gente dividir. Queria falar muito mais, eu tinha muito mais perguntas para fazer, já acabou. O que é um indício ótimo, né? Porque quando passa rápido, a gente certamente ainda vai trazer mais questões sobre essa, mais mulheres falando. E não só mais mulheres, Márcia, traga mais pessoas, porque esse público é o que faz o jornalismo, né? Exato. O mercado tem que entender quem é que tá lá na ponta consumindo. Aliás, ele quer se identificar, ele quer se ver nesse lugar, e né? se tem uma coisa que me tira do sério é quando a gente começa não a cobrar, mas a questionar, né? Cadê as mulheres aqui? Cadê os pretos aqui? Cadê os LGBTQIA+ aqui? Ah, mas isso é um retrato do nosso mercado. Não, gente, não. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente encontra essas mesmas pessoas que representam esses grupos minoritários, mas que também têm área de conhecimento e são autoridade no que fazem. Então, muito obrigada, de verdade, de coração. Obrigada, a gente que agradece, né? Vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, pela companhia, pela paciência. Aqueles nossos avisos finais. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.